Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do PT em Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio. Qual o balanço dos 6 primeiros meses dos governos Lula e Eumano? Vamos fazer um balanço da gestão José Sarto em Fortaleza. Como o PT está se organizando para as eleições do ano que vem? Ainda os planos políticos do convidado para 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Guilherme de Figueiredo Sampaio é contador. O convidado é pós-graduado em Recursos Humanos e em Ciências Políticas. O entrevistado foi eleito 5 vezes vereador de Fortaleza. O convidado foi secretário estadual da Cultura. Suplente de deputado estadual, Guilherme Sampaio está no mandato pela 2ª vez na Assembleia Legislativa. Guilherme é presidente do Partido dos Trabalhadores na capital do estado. E é com o deputado estadual e presidente do PT de Fortaleza, Guilherme Sampaio, que converso no programa de hoje. Presidente e também deputado, tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Tudo bem, Erivaldo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente, depois de algum tempo, e constatando já o sucesso do Otimista, do seu programa, né, da versão impressa também do Otimista. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado pelo convite. Isso mesmo, deputado. O senhor é testemunha aí do início, né, da jornada aqui do Grupo Otimista de Comunicação. Inclusive, a gente falando aqui fora do ar, sobre a primeira participação do senhor, a gente falava de pandemia no auge, a travessia difícil, traumática para muitos, mas cá estamos nós, o senhor de volta à Assembleia, e eu queria saber do senhor como foi essa reentrada nessa atmosfera da Assembleia Legislativa e quais são os planos, como é que está a legislatura do ponto de vista do senhor que está deputado estadual. Olha, Erivaldo, essa volta à Assembleia Legislativa se dá num momento de muito mais esperança, né? Eu estive na Assembleia em 2020, nós estávamos ainda sob o governo Bolsonaro, com todos os retrocessos em todas as áreas de políticas públicas que nós testemunhamos no país, um processo de destruição grave, né, da estrutura do governo, né, de empobrecimento da população e de ausência de diálogo, de colaboração do governo federal com os estados, com os municípios. Então, uma dificuldade muito grande dos governadores desenvolverem os seus programas. O Camilo foi assim um gigante aqui no estado do Ceará, resistindo a tudo que foi necessário enfrentar, inclusive em função da pandemia, e tendo que lidar com um governo federal absolutamente negligente e, ao mesmo tempo, que se demitia do seu papel de coordenador dos esforços das políticas públicas em todas as áreas. Então, quando assumi em 2020, você sabe o peso do governo federal, né, na administração pública. Estados e municípios são muito dependentes. Muitas políticas públicas, que são as mais impactantes para a população, como educação e saúde, elas dependem muito da coordenação e do que a gente chama de regime federativo, né? A cooperação entre o governo federal, a União, estados e municípios, cada um com atribuições, cada um com papéis diferentes no que diz respeito a financiamento. Então, passar pelo trauma da pandemia, né? Pelo desastre que nós enfrentamos, com outras questões envolvidas, crise econômica, né? Crise de segurança pública, né? E ainda tendo que lidar com o governo federal sob a condução desastrada e irresponsável que nós tivemos, era uma conjuntura muito hostil, né? Agora, nós estamos vivendo um momento de retomada de esperança, né? Ontem nós participávamos de uma audiência pública e discutimos política de saúde aqui no estado do Ceará. E eu constatava na audiência a diferença que é planejar as ações de política de saúde com o governo federal, que retoma o seu papel de coordenação das políticas, né? Então, é um momento de retomada do processo democrático no país. Eu queria destacar esse ponto na sua pergunta. Pois não.
Eu acho que a nossa geração, Erivaldo, tem a responsabilidade histórica de consolidar o processo democrático no país. Nós tivemos a superação da ditadura militar, tivemos a Constituição de 1988 e tivemos esse soluço, em termos de retrocesso democrático, que foi o período pós-golpe parlamentar que destituiu a presidenta Dilma. Uma espécie de gap ali na linha do tempo, né? E sim, foi grave o processo. Não é exclusivo do Brasil que se viveu, no mundo todo a democracia está ameaçada, mas eu acho que a nossa geração tem essa responsabilidade de consolidar o processo democrático. A vitória do presidente Lula, para além da vitória de um programa de grande responsabilidade com a maioria da população, com os programas sociais e de gerar desenvolvimento econômico, emprego e renda, etc., ela também representa, no meu entendimento, a vitória da democracia. E essa geração de parlamentares que hoje está no Congresso Nacional e eu aqui na Assembleia Legislativa, eu acho que a gente tem um papel muito importante, de sustentar essa decisão que a sociedade brasileira tomou de, depois de décadas de enfrentamento, de resistência, de enfrentamento à tortura, de enfrentamento a exílio, de enfrentamento à perseguição, à ausência de liberdade de imprensa. Eu acho que essa é uma tarefa geracional, digamos que seria a moldura do que nós estamos fazendo no parlamento, consolidar o processo democrático. Tem outro tempo, tempo de esperança. Perfeito. Então, o PT volta ao poder central, poder em Brasília, o presidente Lula encontra, e aí é um reflexo direto das eleições, um país polarizado, um Congresso dividido, inclusive com algumas CPIs em andamento. Deputado, em que medida esse cenário muito diferente de há 15, 20 anos atrás, ele interfere no programa de governo, no desenvolvimento de ações que sem esse cenário difícil poderia estar? Ou seja, em como que o cenário político impacta nas ações do governo federal? Olha, eu acho que esse cenário que você descreve, com o Congresso, com a presença de parlamentares de direita, alguns de extrema direita, muito forte, em função do processo político anterior, sim, é bom a gente entender que esse Congresso tem esse perfil também muito reforçado por uma série de circunstâncias que o governo anterior patrocinou, emendas de relator, despejo de dinheiro a rodo para garantir a permanência de um presidente fraco no poder, um excesso de poder ao poder legislativo, no âmbito do Congresso Nacional, e nós estamos vendo aí o trabalho que está sendo o reajuste disso. Então, isso vai exigir muito mais trabalho e muito mais habilidade política, do governo federal e dos partidos aliados, sem dúvida nenhuma. Isso vai interferir nos resultados do governo? Por conta do ritmo, da agenda? Existe um conflito de prioridades, porque você tem um Congresso adverso, você tem uma agenda do governo que, de preferência, devem andar meio que juntos ali, convergindo, mas parece que não é o caso. Como que isso aí interfere nos resultados? Pode interferir, deputado? Erivaldo, eu sou muito otimista, porque eu acho até, inclusive, nós vimos uma realidade assim, de tanta destruição, os resultados na economia e os resultados nas políticas sociais, eles vão aparecer muito mais rápido. Eles já estão aparecendo. As pessoas achavam que o Brasil ia crescer 1%, vai crescer 2%. Nós já vamos ter fora da faixa de pobreza esse ano mais de 20 milhões de pessoas em função do novo Bolsa Família, R$600, com mais 150 para crianças até 6 anos. Uma série de medidas, Minha Casa Minha Vida, aquecendo a economia. Agora, em agosto, vai ser lançado um grande pacote de obras de infraestrutura, discutidos com os governos dos estados, as prioridades de cada estado. Programas que afetam a economia popular, como o Desenrola, que foi lançado agora, para permitir à população negociar dívidas de até R$5 mil, famílias com renda de até 2 salários mínimos. Então, a volta da credibilidade internacional do país e atraindo investimento externo. Nós vimos agora esses dias a visita da presidenta da Comissão não sei se o título é presidenta, mas da Comissão da União Europeia, aqui ao Brasil, manifestando, inclusive, interesse em áreas estratégicas para nós aqui do Ceará, que é a área de energias renováveis, investimentos bilionários nessa área. Então, eu acho que isso trará resultados muito mais rapidamente do que se espera. E isso fortalecerá e legitimará o governo do presidente Lula. E isso tem reflexo no Congresso. Na minha opinião, esses resultados vão fortalecer muito
o diálogo do presidente Lula, do seu governo com o Congresso Nacional, pelo reconhecimento da própria população. Agora, aquilo que eu dizia agora há pouco, nossa tarefa geracional é consolidar o processo democrático. O processo democrático tem suas regras e tem as suas imperfeições, decorrentes da evolução da nossa cultura política. Então, isso inclui lidar com o Congresso que está aí. O presidente foi eleito pelo voto popular, o Congresso foi eleito pelo voto popular. Nós podemos discutir aqui sobre o peso do poder econômico, né, nas eleições tais como estão, mas é preciso preservar assim, o arcabouço, que está uma palavra na moda, né? O arcabouço democrático. As regras do jogo. As regras do jogo impõem que o presidente eleito dialogue com o Congresso eleito. O presidente Lula, eu acho que tem muita competência para fazer isso. Tem uma equipe de ministros muito experientes. Eu acho que o Lula acertou na mosca ao convidar vários ex-governadores. A presença do Camilo, a presença do Wellington, a presença do ex-governador da Bahia, a presença do Flávio, né? São quadros treinados, né? Experientes na vida pública, né? Eu acho que isso fortalece muito o governo federal no enfrentamento dos desafios que qualquer administração tem que enfrentar. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que nós vamos viver um período que vai exigir, como agora, uma habilidade política maior, muita conversa, muita resiliência, mas a avaliação positiva dos resultados das políticas implementadas pelo governo vai fortalecer o governo e vai trazer mais adesão no Congresso e na sociedade. Entendi. Deputado, nos últimos dias tem sido dito da dificuldade de governos com o perfil do atual, do presidente Lula, ter dificuldade em fazer o surgimento, né, facilitar ou incentivar o surgimento de sucessores, né? Que é o caso, inclusive, real, já que o próprio presidente, aos 76 anos, volta, né, em função do ambiente rarefeito do ponto de vista de novas lideranças no PT. O senhor citou agora há pouco alguns líderes do Nordeste, né, ex-governadores, sobretudo, senadores, ministros, etc. A sucessão, olhando para 2026, do ponto de vista federal, passa um pouco por aí, pela região Nordeste, ou o PT ali mais São Paulo ainda seguirá dando as cartas no entendimento do senhor? Olha, o Nordeste adquiriu um protagonismo muito grande, não só pelo seu peso nas vitórias eleitorais do presidente Lula, mas, sobretudo, pela qualidade das gestões que se praticou no Nordeste. Os resultados alcançados pelo governador Camilo saíram daqui com quase 90% de aprovação, né? Um recorde de aprovação. A mesma coisa em relação à Bahia, a mesma coisa em relação ao Wellington Dias, a mesma coisa em relação ao Flávio. Então, isso projetou esses quadros, né? E produziu algo que é um patrimônio para a vida pública, né? Entendi. Quadros aptos a governar, testados, e para nós no campo da esquerda, no Partido dos Trabalhadores ou no campo dos partidos de esquerda. É óbvio que São Paulo, o Sudeste, tem um peso econômico muito forte e, consequentemente, um peso político. Então, os maiores colégios eleitorais, né? Nós temos quadros como o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, que é um quadro preparadíssimo para qualquer tarefa. E entre as muitas missões da vida do presidente Lula, acho que ele pavimentará o caminho para novas lideranças darem sequência a esse processo de consolidação da democracia no país. Entendi. E, felizmente, no Partido dos Trabalhadores, eu acho que nós temos hoje uma geração, uma safra de bons quadros, dos quais, inclusive, se inclui o governador Camilo, o ex-governador Camilo. Certo. A propósito de governador Camilo, ele costuma dizer que parte de seu governo teve o governo federal como adversário político, no caso aí o período Bolsonaro. Eumano chega ao governo num ambiente muito mais amistoso, alinhado politicamente com o Planalto. Isso aumenta a expectativa de um governo eumano, na média, acima, dadas as condições que eu coloco, do próprio governo Camilo? Esse é o desafio que está colocado para o Eumano, né? De fato, isso faz toda a diferença. Então, quando o governador Eumano assumiu o compromisso de lançar um programa de redução das filas, né, de cirurgias eletivas, né, que são milhares de pessoas nas filas. Coisa de 60 mil, parece-me. O fato de contar com o apoio e o lançamento simultâneo pelo governo federal de um programa para apoiar os estados a realizarem exatamente isso, ajuda significativamente.
quando o governo federal recupera esse papel de coordenador de grandes investimentos em infraestrutura. E o Ceará, né, protagoniza um momento assim que pode ser chave para um novo ciclo de desenvolvimento econômico no que diz respeito às chamadas energias renováveis, Sim. em especial o hidrogênio verde. Uhum. Né? Então, todos os investimentos de infraestrutura que favorecem o desenvolvimento dessa cadeia econômica abrem uma perspectiva para outro patamar, né, de atividade aqui no estado do Ceará, radicalmente diferente do que a geração dos meus pais, dos nossos pais, vivenciou. Uhum. Então, é muito diferente a perspectiva de um governo humano, tendo à frente dos destinos do país o presidente Lula e a sua equipe de ministros, né, o programa que foi eleito. E, obviamente, ele está no primeiro ano, né, nós ainda estamos vivendo uma reconstrução de políticas públicas. Erivaldo, às vezes na política é muito comum que o discurso político utilize palavras com muita ênfase, mas não tem outra palavra que não seja destruição para explicitar o que aconteceu nesse país. Você pega a política de saúde, né? Foi uma resistência muito grande dos profissionais do SUS para o estrago não ser maior. Você pega a política de educação, agora o Ministério da Educação, com o ministro Camilo, começa a recuperar de novo o seu papel em relação à educação básica. Lançou esses dias o compromisso nacional com a criança alfabetizada, inspirado no PAIC aqui no Ceará. Porque simplesmente só 40% das crianças na idade de alfabetização no Brasil estão alfabetizadas. E no Ceará, em 2019, eram 92%. Né? Então, o governo federal tinha se demitido completamente dessa discussão. Né? Faz agora a discussão do ensino médio, né? Uma discussão importante, suspendendo a implantação do chamado novo ensino médio para ouvir a sociedade. Então, é um rumo alvissareiro, digamos assim. Ficou claro, deputado. A gente vai precisar fazer um rapidíssimo intervalo. Eu queria finalizar esse primeiro bloco com as suas redes sociais. Quem quiser lhe encontrar no Instagram, por exemplo, faz como, deputado? @verguilherme. Verde ver, Guilherme. Perfeito, deputado. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, então, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Aqui, Erivaldo Carvalho, batendo um papo com o deputado estadual e presidente do PT de Fortaleza, Guilherme Sampaio. Para quem não anotou no final do primeiro bloco a sua rede social, como é que faz, deputado? Então, no Instagram, @verguilherme, que aí você me vê lá no Instagram. Ok. A gente falava sobre o governo do Estado, que tem uma base folgada, consolidada na Assembleia, né? E que, vez por outra, teve de refazer, reenviar algumas propostas. É o lado ruim de quando você tem uma base muito larga, né? O senhor está deputado, mas também tem um mandato de vereador, portanto, você vive aí as duas situações, né? Oposição na Câmara e governo na Assembleia. Ter uma base muito larga, de alguma forma, é problemático? Qual a limitação de você ter uma base muito folgada politicamente, Guilherme? Olha, Erivaldo, eu acho que todo governo tem que se esforçar para ter a maior base possível, né? Para dar sustentação ao seu projeto. Mas é impossível ter unanimidade, óbvio, e é muito saudável que não haja unanimidade. Aliás, eu essa semana discutia com alguns colegas, deputados, e dizia da importância de se ter bons quadros de direita, bons quadros conservadores. Para qualificar o debate. Para qualificar o debate. Porque quando a gente tem um conceito muito sectário, conservador é ruim, progressista é bom, né? Isso não necessariamente se adequa a todas as circunstâncias, né? Conservar, em algumas circunstâncias, pode ser bom, né? Progredir depende de qual direção, claro. O que é que significa progresso. Então, assim, em tese, esses conceitos, eles são conceitos saudáveis e eles compõem a forma de a gente compreender o mundo, elaborar as ideias e projetar o mundo desde que a humanidade existe, Isso. né?
E isso é inevitável que se traduza no debate político de uma Assembleia, né, de qualquer parlamento. Sim. É muito saudável que a gente tenha diversos posicionamentos ideológicos. Quando nós não temos esse contraponto, você corre o risco de ter excessos, de ter uma ausência de crítica, né? E isso que incide ao eleitor, né? Então, acho que lá na Assembleia hoje o governo tem uma maioria folgada. Essa maioria é consequência da aprovação de um ciclo político já de longa data que se renova. Nós podemos remontar aqui desde o governo Cid Gomes, né? Passando pelo governo Camilo e agora com o governo Elmano. Então, houve um modelo político-administrativo, claro, variando os estilos de cada gestor, né, mas que preservou alguns pressupostos, né? Avanços em políticas sociais, estabilidade fiscal, econômica do Estado, priorização de políticas como a política de educação, que produziu esses resultados maravilhosos que o Ceará tem em relação ao resto do país, investimentos em infraestrutura para dar um salto no desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o caso da estrutura em torno do hidrogênio verde, no complexo industrial do PECEM. Enfim, essas linhas gerais, essa capacidade de atrair investimento, desenvolver políticas sociais, dialogar com a sociedade, elas permaneceram constantes. Isso teve como consequência um grau bastante razoável de aprovação da população, o que é bom para o estado do Ceará, e que se traduziu também, era o que eu dizia agora sobre o governo do Lula, se traduziu num forte apoio na Assembleia Legislativa. Entendi. Então, eu considero que isso é saudável e é óbvio que nós estamos numa conjuntura em que a estratégia usual do fascismo no mundo todo contaminou muito o debate político, né? Entendi. E, em algumas circunstâncias, nós temos uma exacerbação, né, desse debate, transformado num discurso de ódio, de violência e de desejo de eliminação do adversário. Isso é algo que me preocupa nessa nossa tarefa de consolidar o processo democrático. Entendi. Isso passa pela dinâmica das plataformas de comunicação, né? E tem muito reflexo sobre a saúde da democracia. Então, acho que é muito importante, eu valorizo muito hoje, mais do que nunca. Você estava dizendo, eu estou com 5 mandatos, né? Fui eleito 5 vezes, tive o privilégio de ser eleito 5 vezes vereador de Fortaleza. Então, eu acompanhei esse ciclo dentro do parlamento. Então, eu valorizo muito um bom parlamentar de direita capaz de fazer um debate qualificado. Perfeito. Porque eu sei o que é a consequência de alguém que tenta, sobre a alegação de apresentar um pensamento conservador, na realidade, apresentar um discurso fascista. Eu sei a consequência disso, que a gente viveu muito recentemente. Ficou claro, deputado. Eu queria só enfatizar o fato de o senhor ser, enquanto vereador, oposição na Câmara, né, ao prefeito José Sarto. Daqui a pouco a gente vai falar de forma mais detida sobre isso. E na Assembleia o senhor é da base do governo, né? E aí vem... Na Câmara eu já fui líder do governo também, né? Já foi líder do governo também, Luiziane. muito bem lembrado, exatamente. Agora, deputado, há nesse meio de campo o debate temático, propriamente, de matérias que o governo envia, etc. Há poucos dias, um deputado estadual, inclusive do PDT, menos alinhado ao governo, digamos assim, publicou um artigo, assinou um artigo no jornal O Otimista, aqui do grupo, reclamando por mais espaço para debates, e ele especificava o fato de que muitas matérias chegam lá em regime de urgência, o que acaba no pensamento da oposição atropelando ali os processos nas comissões, o tempo, a vista, o pedido de vista, etc. E o senhor, como um parlamentar experiente, a base do governo deveria soltar mais os projetos para debate, evitar minimamente possível essa tramitação em regime de urgência. Qual é a sua avaliação sobre isso, inclusive do ponto de vista de um ex-líder, né? De um ex-líder? Então, olha, eu acho que essa é uma queixa legítima. Acho que essa é uma queixa legítima. Eu acho que em determinadas matérias, havendo, né, interesse, havendo iniciativa de deputados, nós podemos promover debates mais amplos, etc. Então, acho muito legítimo. Eu também já fiz essa queixa em muitos momentos na minha vida pública. Acho que isso é saudável para o parlamento, né?
Uma outra coisa é a correlação de forças, né? No ambiente democrático, sim, quem tem maioria tem as regras regimentais, sim, tempo de tramitação, pedido de vistas, etc. Então tem a maioria para deliberar, mas eu acho que as mediações são possíveis. Agora, o que eu tenho visto com muita frequência, relativamente com muita frequência, são matérias absolutamente simples, que não deveriam causar nenhuma polêmica, serem utilizadas para a apresentação dessa queixa, entendi, muitas vezes desqualificando o processo legislativo ou de discussão na Assembleia. Entendi. Então, assim, chega a matéria com o reajuste dos servidores do Poder Judiciário, enviado pelo Poder Judiciário, com o Sindicato do Poder Judiciário aqui do lado, pedindo para votar rapidamente. Já alinhado politicamente? Alinhado, né, pacificado, negociado. Qual é o problema de atender? Atender o poder e atender o servidor e votar rapidamente em regime de urgência. Esse, né? Atalho, digamos assim, legislativo não atrapalha, o senhor diz? Claro que não, tanto é que tem previsão regimental. Agora, então eu tenho visto com muita frequência esse tipo de queixa que é legítima em relação a matérias que, de fato, têm um impacto socioeconômico maior, ser utilizado em matérias que são absolutamente banais e que, como vereador, eu nunca criei dificuldade de votar tranquilo e rapidamente. Entendi. A não ser, às vezes, né, no jogo parlamentar, você utiliza também essas manobras, sim, quando não consegue espaço para negociar em outros temas que são de interesse da oposição. É o chamado Aí você começa a obstruir. É o chamado jogo jogado, né? Você começa a obstruir. Mas eu tenho visto, assim, inclusive em relação à minha experiência de 2020, praticamente nenhuma sessão nós temos tido requerimentos que vão à votação. A maioria dos requerimentos tem passado consensualmente. Quando existe uma divergência, o líder do governo procura o autor do requerimento, se for da oposição, dialoga, vê formas de atender. Então, não estou me lembrando de sessões recentes da Assembleia em que nós tenhamos debatido um requerimento porque ele não era consensual. Entendi. Então, eu acho que esse debate flui. E temos bons quadros, quero registrar. Temos uma bancada muito qualificada, claro, e bons quadros também na oposição. Temos quadros qualificados, com capacidade de diálogo, e acho que isso também é um patrimônio do parlamento, independente do posicionamento ideológico. Ficou claro. Virando aqui a chave para a Prefeitura de Fortaleza, como é que está, na visão do senhor, a gestão José Sarto aí fazendo um balanço aí dos últimos 2 anos e meio, né, basicamente, né? Olha, enquanto você me perguntava, eu atualizava aqui, né, a minha forma de enxergar a cidade, a gestão, e a sensação que a gente tem é que não há um projeto para a cidade, não tem marca, é um vazio, né? Você tem pequenas intervenções, é uma areninha, é uma reforma de posto de saúde, é uma como se fosse uma sequência da gestão, né? Mais do mesmo, que é a obrigação de qualquer administração, e, na minha opinião, tem grandes equívocos, graves equívocos. Por exemplo, deputado? A política de saúde, por exemplo, é caótica. Não é à toa que houve várias trocas de secretário de saúde aqui do município de Fortaleza, inclusive com quadros respeitados na sociedade que iam e não permaneceram. Não se admite uma cidade de Fortaleza, que 90% das pessoas dependem da saúde pública, que vários hospitais municipais que têm serviço de emergência aberto, simultaneamente fechem as portas, ou total ou parcialmente, desse serviço de emergência, como nós vimos no Gonzaguinha de Messejana, na Barra, no Nossa Senhora da Conceição, no do Zé Walter. Onde é que a população vai? Então nós temos, de fato, uma situação muito caótica. Era para efeito de reforma, o senhor Sim, mas como é que se faz deveria haver um cronograma racional? Claro, é óbvio, você tem que fazer um planejamento, porque o sujeito vai sair da Messejana para o Zé Walter, como se fosse fácil, né? Na garupa de uma moto, uma mulher que vai dar a luz, sabe? Então, assim, eu acho que essas intervenções, óbvio, elas são necessárias, reformar um hospital, etc., mas não se admite que isso se faça simultaneamente. Ao lado disso, nós não temos um projeto estratégico para Fortaleza. Qual é a cara da cidade? O que seria um projeto estratégico, deputado? E essa ausência de um projeto estratégico, ela reflete um outro déficit da atual administração. Mas o que é? Eu vou já chegar lá. Ela reflete um outro déficit, que é a dificuldade de dialogar com a população, acabar o orçamento participativo. Você não tem espaços regulares de escuta de movimentos sociais para poder definir quais são as linhas
prioritárias. Na administração da Luiziane, ela foi muito clara. Ela priorizou os investimentos na periferia. Tanto é que a Vila do Mar foi o primeiro grande investimento. Ela chama de escutar a cidade. Exatamente. Foi o primeiro grande investimento de infraestrutura antes da Beira-Mar, que também foi projeto ainda da época da Luiziane. Foi a Vila do Mar, né? Os cucas com foco na juventude, em situação de vulnerabilidade na periferia, né? Então, uma linha muito estratégica. E eu acho que Fortaleza está carecendo disso. Lá atrás, na gestão anterior, fizeram uma discussão muito divulgada, chamada Fortaleza 2040. Me parece que se transformou só numa peça de campanha, porque ninguém usa nem fala de Fortaleza 2040, até alguns urbanistas que foram contratados para colaborar com essa produção, inclusive um trabalho perdido praticamente. Ficou em relação pelo caminho, né? Então, eu acho que falta isso. Além de tudo, a insensibilidade de propor, num momento como esse, em que a população ainda está se recuperando dos impactos econômicos da pandemia, né, basta dizer aí 2/3 da população devendo, né, as famílias devendo, se criar um novo imposto, se criar uma nova taxa, a tal da taxa do lixo. Então, acho que há uma falta de sintonia muito grande da administração municipal com a vida real, uma incapacidade política, né, de diálogo e de projetar, a partir desse diálogo, dessa escuta, o futuro da cidade. Em termos de educação, a gestão municipal argumenta que os resultados dos últimos anos em Fortaleza levantaram a média geral do panorama educacional do estado do Ceará, que se projeta aí para o Brasil e até para fora do país. Na educação, também há esses gargalos? Onde precisaria melhorar? Olha, na educação de forma geral, no estado do Ceará, nós temos evoluído em termos de índices. Isso já desde o governo da Luiziane. É bom registrar. Ali houve uma ruptura. Foi um corte ali, né? Eu acompanhei muito de perto isso, porque eu fui autor do Fundo Municipal de Educação. Pouca gente entende o que é isso, mas isso foi uma grande revolução. Por favor, explique. O Fundo Municipal de Educação, pela primeira vez, concentrou todo o orçamento público ligado à educação sob o comando exclusivo da pasta da educação. O secretário de Educação passou a ter total autonomia sobre um orçamento que, à época, era tipo 2 bilhões de reais para gerir as políticas de educação. Foi ali que as escolas novas começaram a ser construídas com prédios melhores que as das escolas particulares. Foi ali que os meninos começaram a ter fardamento completo, transporte escolar, que a merenda melhorou muito a qualidade, que agora, inclusive, tem denúncias de que já não está tão boa, né? Então, que os professores tiveram um plano de carreiras. Aliás, que foi criada uma Secretaria de Educação, porque não havia uma secretaria específica para a educação, o Conselho Municipal de Educação. Entendi. Então, de lá para cá, em função das parcerias, governo federal, governo Lula, governo estadual e os próprios esforços da rede, dos professores da rede, nós temos tido uma melhoria de índices de desempenho da educação do município, né? Agora, é preciso ir além disso, né? Nós temos que discutir o EJA, a educação de jovens e adultos, nós temos uma persistência de analfabetismo adulto imensa em Fortaleza e uma diminuição desses núcleos de educação de jovens e adultos. Nós temos muitas escolas ainda que precisam de uma infraestrutura melhor, sem quadra. Houve um fechamento de laboratórios, né, na gestão anterior e muitos deles não foram reabertos. Então, há muitos aspectos que precisam ser aperfeiçoados. Perfeito. Eu gostaria de lhe perguntar como que esses pontos deverão entrar na discussão, no debate sobre a sucessão municipal do ano que vem, mas o senhor me responde daqui a pouco, depois do intervalo, tá bom? Portanto, logo mais aqui a gente terá o terceiro bloco com Guilherme Sampaio. Ele é deputado estadual, é presidente do PT de Fortaleza, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Guilherme Sampaio. Ele é presidente do PT de Fortaleza e deputado estadual. E também está nas redes sociais. Para quem ainda não anotou, como é que faz, deputado? @verguilherme.
Perfeito. Deputado, a gente falou no bloco anterior sobre saúde, juventude, diálogo com a cidade, educação, etc. Como que esses pontos dialogam ou dialogarão com a perspectiva do PT para as eleições do ano que vem? Olha, o PT tem uma responsabilidade muito grande com Fortaleza. Primeiro, nós temos uma relação muito forte com os movimentos populares da cidade desde sempre. Já tivemos a oportunidade de administrar com duas mulheres, né, com a Maria Luísa lá atrás, depois com a Luiziane, por duas gestões. Disputamos todas as últimas eleições, né, às vezes ficando em segundo lugar, às vezes ficando em terceiro lugar. Então, isso traz... E o quadro da administração atual, eu acho que impõe uma responsabilidade maior ao Partido dos Trabalhadores de construir com os partidos aliados que compuseram o campo vitorioso nas últimas eleições, uma alternativa para ser apresentada em 2024. E nós temos uma tradição, Erivaldo, no PT, que funciona para os mandatos, para as correntes políticas e para o conjunto do partido, que é fazermos essa construção, né? Qual é o nosso desafio hoje? Quais são os principais problemas dos territórios de Fortaleza? De forma participativa. Então, esse ano nós deliberamos na executiva do PT que vamos fazer vários seminários territoriais, inclusive começando esse mês no Grande Pirambu, em que nós queremos ouvir a população, ouvir as nossas bases sociais, as lideranças do movimento popular, sobre a cidade que queremos, sobre os principais problemas do bairro, na área da saúde, da infraestrutura, dos buracos das ruas, da falta de drenagem, enfim, das questões relacionadas à educação, da política de assistência social, de moradia. Nós queremos atualizar a nossa leitura da cidade a partir dessa rotina que é o diálogo com a nossa base militante. Mas olhando para um possível futuro plano de governo, é isso? Todo partido tem que pensar em disputar governo, né? Disputar o poder. Então, o que é que nós esperamos com essa escuta? Né? São seminários de escuta e participação popular. E nós vamos levar para cada uma dessas edições também alguns convidados para suscitar o aprofundamento de um determinado tema. Sim. Nesse do Pirambu, nós vamos tratar de saúde, não só de saúde. São quantos seminários ao longo A ideia é fazer 6. 6, né? Não Mensal, só, mensais. Mensais, né? Não só sobre saúde, nós vamos falar no Pirambu. Nosso convite é para as pessoas trazerem aquilo que é a vida real do povo. Né? Mas em cada uma das edições, a gente suscita o aprofundamento de um determinado tema. Nesse do Pirambu, nós vamos ter a colaboração do Dr. Alex Montalverne, ex-secretário de Saúde de Fortaleza, que vai falar algum tempo sobre saúde, e vamos ouvir a população, teremos a presença dos nossos parlamentares, etc. O que é que nós queremos com isso? Atualizar nosso diagnóstico sobre Fortaleza, sentir o pulso da cidade a partir dessa relação direta e acumulando subsídios para atualizar o nosso programa para a cidade. Esse programa, sim, obviamente só deve ser apresentado em 2024, quando nós vamos passar para a discussão usual, né, que é o que sempre se espera, sobre tática eleitoral, nomes, alianças, etc. Isso só cabe no ano eleitoral, só cabe em 2024, até porque nós temos muitas tarefas políticas também esse ano, para além dessa, de estabelecer esse diálogo próximo com o povo de Fortaleza. Nós temos o primeiro ano do governo Elmano, temos o primeiro ano do governo Lula, com várias políticas públicas sendo implementadas com impacto direto nas cidades, e isso também requer a nossa atenção, a nossa energia, a nossa responsabilidade. Como que a população participa desses seminários? Em forma de palestra, de dinâmica de grupo, cada um leva a sua dor para compartilhar ali com quem estiver reunido? Como é que faz para alguém precisando, querendo, enfim, tendo interesse em participar desses seminários? Nas suas redes sociais, por exemplo, alguma coisa vai estar lá de informação? Lá no @verguilherme já tem a divulgação e o nosso formato é muito aberto. Então, nós temos uma falinha de abertura breve, contextualizando qual é a proposta, convidando as pessoas a participarem. Temos um convidado que fala 10 minutos sobre um determinado tema só para estimular a abertura do debate e abrimos o microfone para inscrições das pessoas que estão ali e que cada um tem um tempinho para falar. Isso gera uma espécie de ata, de documento, né? Ao final, aí né? Nós fazemos uma rodada de 10 inscrições, voltamos para a mesa, fazemos uma rodada com os parlamentares, voltamos para a Assembleia e há uma relatoria. Então, essa relatoria vai registrando as contribuições e, ao final desse processo, nós queremos fazer um grande encontro,
né, talvez na própria sede do Partido dos Trabalhadores, onde esse acúmulo, onde esse balanço político e também da gestão atual pode ser sintetizado num momento mais, um momento que envolve, né, toda essa leitura dos diversos territórios de Fortaleza. Entendi. Para finalizar essa parte dos seminários, o senhor citou uma comunidade onde começará, né? Quais as outras áreas já estão definidas? Nossa ideia é ir fazendo cada seminário, avaliando e planejando o próximo. Mas nós já antevimos os grandes territórios. Então, nós devemos ter na Grande Messejana, devemos ter no Grande Pirambu, ou perdão, o Grande Pirambu é o primeiro, no Grande Bom Jardim, devemos ter na área do Vicente Pinzon, etc. Na área nobre vai haver alguma coisa do tipo, deputado? Estamos avaliando. Que aí já seria mais setor produtivo, a coisa mais ali, né? Centro, talvez, né? Estamos avaliando. A nossa ideia, nós definimos alguns territórios de maior população, né? Onde nós precisamos dar mais atenção, até porque nós avaliamos que a gestão atual, ela se comunica mal com a população da periferia, que é onde está a maior parte da população, né? E onde estão a maior parte dos problemas, né? Dialogar, interagir, sentir a dor das pessoas não significa ir lá inaugurar uma obra e voltar para o escritório. Entendi. Achei que foi um grande mal que a prefeitura fez ainda na gestão anterior, acabar com o orçamento participativo. O orçamento participativo não é fácil de fazer, eu acompanhei, mas é uma ferramenta muito valiosa de relação constante da população com... Até de devolutiva, né? Devolutiva, que a população está percebendo, né? Você lida com muita frustração também. As expectativas são geracionais, de problemas históricos, que se acumulam por décadas. E não se consegue resolver todos. Então, não é fácil fazer orçamento participativo. Mas é uma ferramenta muito, muito poderosa. Certo. Ficou bastante clara aí essa ideia geral dos seminários. Agora, tratando do jogo político mais partidário, o senhor falou aí do PT e aliados. Quando a gente fala de aliados, quais as principais forças que estão aí na prancheta do PT? O PDT, por exemplo, é uma carta fora ali do jogo? Porque você tem um PT de Fortaleza, tem um PT da Assembleia. Como é que está essa relação com o Partido Democrático Trabalhista, deputado? Olha, é uma relação complexa, né? No âmbito nacional, nós temos uma aliança. No âmbito estadual, o partido tem uma divisão, mas em que a maior parte dos quadros públicos, especialmente na Assembleia Legislativa, majoritariamente apoia o governo estadual do Partido dos Trabalhadores. 10 de 13, basicamente. Né? Isso. E apoia por uma questão muito simples, porque é um governo que assumiu o compromisso de continuidade de políticas que foram vitoriosas no governo anterior, que foi construído por essa própria base. Entendi. Né? Eles têm méritos, né, nos êxitos do governo do governador Camilo, participaram ativamente da construção dessas políticas públicas. E aqui, desde o início da gestão do prefeito Sarto, nós temos um posicionamento de oposição, assim como já tínhamos no governo Roberto Cláudio. Como o PDT atualmente dirige a Prefeitura de Fortaleza, pela leitura que se faz dos movimentos políticos, pressupõe-se que o PDT apresentará candidatura à Prefeitura. Então, o que nós defendemos é que esse arco político que disputou as eleições e foi vitorioso aqui no Ceará, né, dialogue e apresente uma alternativa para o povo de Fortaleza. Esse é o nosso escopo inicial. Mas o PT vai sentar à mesa já com a ideia fixa de que terá um candidato ou candidata? Olha, o PT tem grandes quadros, né? É impossível que o PT não apresente para esses partidos os seus quadros, até porque tem entre eles alguns dos quadros mais populares em Fortaleza. O senhor elogiou mais bastante experiência em Fortaleza. A ex-prefeita que é obrigatório nós fazermos essa referência de reconhecimento à prefeita Luiziane, né? Foi nossa prefeita e uma experiência mais recente né, da administração municipal. É justo, né, obrigatório, e ela é um desses grandes nomes que o PT tem. Entendi. Então, é natural que o PT apresente, no momento oportuno, obviamente, esses nomes para discussão com os partidos aliados. Mas o momento agora é esse que eu lhe falava, é de sentir o pulso da cidade, olhar nos olhos das pessoas, ouvir, né, construir também propostas com a participação popular e, no momento oportuno, no próximo ano, esse diálogo sobre composições, táticas eleitorais, ele vai ser mais
afunilado, digamos assim. Entendi. Temos aí notícias de possíveis filiações, trocas partidárias, né? Líderes indo para o PT. A gente cita, a imprensa cita, por exemplo, o nome do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, né? Inclusive, em alguns convites, entre aspas, se colocava lá já basicamente a condição de ele ser um desses nomes para disputar a prefeitura. É mais ou menos por aí que a conversa vai evoluir? Ou, como o senhor fala, tem um tempo para isso que não é agora? Você conhece bem o PT, né? O PT é um partido em que o debate interno, a discussão de teses, é algo muito valorizado, né? Então, o PT não é uma legenda que você disponibiliza para A, B, C ou D, né? O deputado Evandro é um grande parceiro, é muito admirado por praticamente todas as grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores, é um dos responsáveis, né, pela sustentação política do governo do governador Camilo, do governo do governador Elmano, e tem aptidão para exercer qualquer função pública e é sempre muito querido no Partido dos Trabalhadores, já recebeu convites em outros momentos, etc. É claro que a gente só discute nomes e tática eleitoral no ano das eleições e discute entre os quadros do partido, né? Então, o deputado Evandro tem uma filiação a outro partido, né? Não conversei com ele sobre as suas pretensões partidárias, né? Há uma indefinição sobre o futuro do PDT e o PT, no que cabe a ele, no momento oportuno, fará a discussão entre os quadros que compõem a sua legenda, obviamente, para discutir com os demais partidos aliados. Então, nesse momento, né, a partir da disponibilidade de nomes que teremos, nós faremos o debate necessário. Entendi. Né? Então, agora, como eu falei, é hora de muito mais de atualizar o diagnóstico da cidade, né, de começar a pensar o futuro de Fortaleza, né, do que de discutir nomes. Né? Agora, isso é uma virtude do PT. Não faltam nomes para disputar e vencer. Entendi. Deputado, na síntese do que o senhor coloca em relação à discussão sobre a cidade, fica muito clara a ideia de que o cotidiano das pessoas vai entrar nesse debate, né? No ano passado, tivemos uma eleição com muita contaminação ideológica e com o efeito Lula, basicamente aqui, na eleição em primeiro turno do governador Elmano. Eu lhe perguntaria, em que medida o ambiente político nacional vai interferir na escolha de um prefeito de Fortaleza, por exemplo? Vai ser a cidade, a discussão sobre a cidade, ou vai ser essa discussão que se arrasta aí há vários anos sobre direita, esquerda, centro, etc.? Acho que as duas coisas se compõem. Nós não podemos desprezar nenhum dos aspectos. Por exemplo, a avaliação, né, do governo do presidente Lula será bastante relevante, né? O candidato apoiado pelo presidente Lula, o candidato apoiado pelo presidente Lula, né, terá muito peso, né? Assim como teve muito peso na eleição já em primeiro turno do governador Elmano, o fato do reconhecimento do ministro Camilo de que ele seria o quadro indicado para dar continuidade ao seu trabalho, né? A própria avaliação do nosso governo aqui no estado do Ceará, então essas coisas todas elas compõem, mas elas não são suficientes, né? Isso requer também um perfil, né, que transmita para a população essa confiança, essa empatia. Eu acho que nós não temos isso atualmente na Prefeitura de Fortaleza. E a capacidade demonstrada de realização, né, de obras, né, de projetos, de ações, de políticas públicas que vão ao encontro do que a população espera, das principais, de solucionar os grandes desafios de uma metrópole como Fortaleza. Então, acho que é uma composição de todos esses fatores que influencia a definição do eleitor. E ao longo dos últimos anos, há esse elemento de uma exacerbação do debate político, inclusive com muita manipulação de informação nas plataformas de comunicação, etc., entre extrema-direita, né, e o campo democrático. Eu não digo nem extrema-direita e esquerda somente. Extrema-direita e o campo democrático, porque, na realidade, o que eu acho que aconteceu no Brasil foi um ataque grave da extrema-direita ao processo democrático, em defesa dos interesses de sempre.
né? Então, isso estará... E esse pensamento de extrema-direita, ele tem uma base social. Se você parar para ver nas eleições anteriores, todas, Erivaldo, você tem aí 20%, 30%, que é um voto conservador de direita, né? Esse debate foi muito exacerbado nos últimos tempos. E, sem dúvida nenhuma, isso terá reflexo. Então, é um complexo de fatores que vão intervir na escolha do eleitor, na minha opinião. Ok, deputado Guilherme Sampaio, presidente do PT, o nosso muito obrigado pela vinda. Apareça outras vezes. O senhor tem pé quente, foi um dos primeiros a ser entrevistado aqui pelo programa, aqui na TV Otimista. Boa sorte, parabéns aí pela caminhada. Eu gostaria, nas suas rápidas despedidas, querendo enfatizar algum ponto relevante e também deixando as redes sociais. Guilherme. Né? Uhum. Guilherme. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, parabenizar o Otimista, tem chamado a atenção, né, da sociedade cearense, a qualidade editorial, não só dos programas, das plataformas, mas também do impresso, né? Eu sou um leitor quanto mais, e isso ajuda muito no momento em que nós precisamos fortalecer o bom jornalismo, né? Defender a liberdade de imprensa, né? Valorizar os profissionais do jornalismo como você, que já tem uma extensa folha de serviços prestados à comunicação cearense. Então, para mim é um grande privilégio e eu espero sempre que convidado comparecer para ajudar aos telespectadores, aos internautas, né, aos leitores do Otimista a construírem a sua própria leitura sobre o mundo político. Muito obrigado. Ok, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.